Primeiramente, em nome do presidente da Casa, o senhor Egídio Becausa, eu quero cumprimentar todos os outros nobres vereadores presentes. Também estendo meus cumprimentos aos telespectadores da TV Legislativa. Eu quero me apresentar, meu nome é José Décio de Alencar, eu sou um instrutor técnico de idiomas, de formação do Senai, onde trabalhei há algum tempo, especialmente com o ensino da tradução de manuais técnicos, e nos últimos 12 anos sou servidor público do Instituto Federal Catarinense. O objetivo da minha presença aqui e da minha fala, a qual eu quero agradecer à Associação da Lumatel por ter me convidado e me incluído nesse propósito, é que existem muitas pessoas, existem muitas ONGs lutando por muitas causas nobres, por exemplo, a preservação da Amazônia, o mico-leão dourado, a camada de ozônio e muitas outras extremamente importantes. Mas eu observei que não tinha nenhuma delas, ninguém especificamente, trabalhando ativamente para impedir a extinção da língua alemã em Blumenau. É um fenômeno que é perceptível a todos e é até, vamos dizer assim, digno do lamento de muitas pessoas, mas efetivamente não existia nenhuma atuação nesse ponto. Como eu estou em vias, inclusive, de aposentadoria, então digamos que eu escolhi essa causa que eu considero nobre e pertinente, que é tão interessante ou de interesse da comunidade, de toda a comunidade blumenauense. Para ser sucinto, eu vou passar a análise das causas, vamos dizer assim, desse fenômeno, que tem muito a ver com o envelhecimento da população. Ao longo do tempo, observou-se que as novas gerações, por razões várias, inclusive muito alegadas da perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, que não houve interesse na manutenção ou no ensino da língua alemã para as novas gerações. E essa população mais idosa está mais ou menos nessa faixa, acima dos 65 anos de idade. O que, olhando por esse aspecto, parece negativo, mas nós podemos citar uma coisa importante com relação a isso. Não existe estatística oficial, porque o IBGE, tivemos um censo agora, até eu interroguei a pessoa que trabalhava no censo, que me fez cerca de 70 perguntas, e eu perguntei: você não vai me perguntar se eu sou bilíngue, se eu falo alemão ou outra língua? Eles disseram: não tem essa pergunta aqui. Então, ficou intrigante isso. Por que uma pergunta tão importante para a economia, para as empresas, não é feita no IBGE? Eu não obtive resposta. Mas o fato é que não existe uma estatística oficial. Porém, felizmente, Blumenau é uma cidade ainda, por se considerar provinciana, pequena, então eu utilizei outros elementos, vamos dizer assim, para levantar, não uma estatística oficial, mas uma estimativa. E esse elemento está justamente nas igrejas. Muitas igrejas, como a Igreja Católica, mantêm cultos aos domingos em alemão. A Igreja Protestante, a Igreja Luterana e outras religiões mantêm. Então, através dessa informação, se pôde saber mais ou menos qual é a assistência nesses horários onde os cultos, as missas são feitas em alemão. Então, chegou-se à conclusão, uma estimativa de que existe mais ou menos umas 2.000 pessoas ainda que falam bem alemão e que estão nessa faixa entre 65 e 75 anos. Não são tão idosas assim, mas estão aposentadas, ou seja, já estão numa faixa de idade que poderiam dar uma contribuição maior para a solução desse problema. E passei a indagar essas pessoas. Se houvesse um projeto no qual você tivesse que ser voluntário, como instrutor da língua alemã, fato que você conhece a língua e que gosta e ama a cultura, você se voluntariaria para isso? Então, a resposta que eu tive foi positiva. Então, aí veio outro elemento, eu estou falando de causas, que é a questão da legislação. Isso é possível, ou seja, Blumenau pode se considerar uma cidade rica nesse aspecto, porque nenhuma outra cidade brasileira tem esse patrimônio tão grande, um grande número de pessoas que falam a língua alemã ainda, e esse patrimônio está se extinguindo à medida que as pessoas avançam em idade. Então, isso que me veio a ideia de
Por que não equacionar o problema legal? Por que não considerar que a iminência da extinção da língua alemã numa cidade como Blumenau seja também um fator, vamos dizer assim, de urgência, né? Um fator quase que uma calamidade, vamos dizer assim, como tivemos recentemente a calamidade da Covid, né? Então, por que, especialmente essa casa, que é a casa onde se faz as leis, não ter um olhar nesse sentido, de fazer algum ajuste que se requer legalmente para que essas pessoas que querem voluntariamente contribuir para evitar a extinção da língua alemã possam efetivamente fazer alguma coisa. Existe uma estrutura de escola, existe uma estrutura, né, organizada, existem as pessoas voluntárias para isso, que têm esse conhecimento. Então, a mediação disso é a solução que eu proponho, vamos dizer assim, e é esse o motivo de eu estar aqui, para que seja analisado isso, seja pensado de que é uma riqueza imensurável, né, e que está em vias de extinção, que poderia ser utilizada como recurso para equacionar esse problema, ou seja, para, pelo menos, reduzir a velocidade, o passo dessa extinção, né? Aliado a isso, né, já faz alguns anos que eu me dedico a esse trabalho, até porque o fato de eu trabalhar tanto tempo com o ensino de língua inglesa me deu consciência das semelhanças e das dificuldades, mas também das facilidades que a língua alemã apresenta, né, para quem fala português, como é o caso nosso, dos brasileiros que residem aqui, né, mesmo os descendentes de alemão, mas eles aprenderam a falar e foram alfabetizados em português. Então, eu passei a pensar no outro elemento, né? Tem o elemento legal, que é os empecilhos legais, existe o recurso das pessoas que falam e da voluntariedade dela, mas o outro elemento seria a questão didática, a questão pedagógica, né? E foi isso que me levou a trabalhar em cima de um material didático que eu gostaria de demonstrar e explicar sucintamente, que eu vou resumir da seguinte forma. Quase todos aqui lembram, vou mostrar para vocês aqui, de uma coisa chamada Caminho Suave, de uma cartilha chamada Caminho Suave, né? Isso é parte essa cartilha foi criada em São Paulo na década de 40 e 50, mas ela alfabetizou milhões de brasileiros durante todo o tempo. Ela foi extinta em 2007, na verdade, o MEC recomendou o não uso dela mais, né? Mas isso não tira o mérito do que ela fez, e alfabetizou milhões de brasileiros. E o que aconteceu é que, observando os elementos ligados a ela, o que ela contém, eu trabalhei em cima desse material, que eu chamei de ábaco, ou ábaco brasileiro de alfabetização bilíngue. É uma coisa simples, rudimentar também, mas eu vou até, para lembrar aqui as pessoas do ábaco, vamos dizer assim, para trazer a imagem do que é o ábaco. O ábaco é um instrumento matemático chinês de extrema eficiência para o ensino de matemática, né? Trabalhar com os números. E o ábaco brasileiro de alfabetização bilíngue pretende ser um instrumento também rudimentar, mas extremamente eficiente para essa finalidade, para a alfabetização em línguas, não só português, mas como inglês e alemão também. Eu vou, só para a compreensão, mostrar o que é. É um cubo com letras impressas, né? Qual é a diferença da cartilha? A cartilha, as letras estão, o alfabeto está fixo aqui está móvel, ele pode ser trabalhado aumentando o elemento tátil também. Em resumo, a ideia seria, por que não juntarmos um material didático que foi elaborado e proposto para isso, né, a voluntariedade e o conhecimento de um exército de pessoas que amam a língua alemã, amam Blumenau, amam o povo de Blumenau e se voluntariam para ajudar nesse projeto, e a Câmara, né, ou seja, os elementos, quem tem o poder de adaptar as leis, trabalhar alguma coisa no sentido de que se permitisse que esse projeto, ou seja, que essas pessoas pudessem efetivamente participar, colaborando de alguma forma no contraturno, né? Eu sei que a LDB controla a carga horária, os horários das aulas comuns, normais na escola, mas língua é sempre uma coisa extra, né? Então, essa é basicamente a essência da minha proposta, de que nós temos os recursos, né, didáticos, pedagógicos, nós temos o conhecimento e nós temos a força de trabalho, que são essas pessoas, né, que se orgulhariam, vamos dizer assim, de ter na sua história, ter contribuído para o renascimento, o resgate da língua alemã em Blumenau.
Então, em resumo, é isso, meus caros vereadores. E eu sou grato pela oportunidade que tive, né, agora de apresentar isso. Pode ser uma faísca, pode ser uma centelha, mas a ideia é isso, é levantar essa ideia, é acender essa ideia. E eu sei que a Câmara dos Vereadores, né, a TV Legislativa, é um dissipador, é um disseminador de ideias novas, e acredito que o público dessa ideia, que é o povo lubenauense, possa abraçar essa ideia e colaborarmos para que ela, de alguma forma, venha a se tornar efetivamente aplicável em nossas escolas e em nosso ambiente. Obrigado.